Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Supply Talks! E hoje eu vou falar sobre um tema que há muito tempo é bem importante nas organizações, que é ambidestria. Porém, nós vamos falar, tem sentido? Será que existe ambidestria dentro do supply chain? E sobre isso que a gente vai bater um papo. Primeiro entender o que é ambidestria e depois ver se no supply chain ela pode ser aplicada tranquilamente. Califani, você me contou que você estava um dia sentadinho lá na cadeira, estava dando aquela olhada no LinkedIn, no seu feed, e eis que surgiu um negócio que te chamou a atenção. O que foi isso? Exatamente, Alex. E o que me chamou a atenção foi a Pop. Eu sigo a Pop, é uma amiga lá do BR Angels, nós somos associados do BR Angels. E ela foi para a NRF, e todo dia ela faz um resumo do que ela viu de interessante dentro da NRF. E aí um dos vídeos, ela estava falando das trilhas e ela entrou na trilha operacional e estava falando que as organizações elas estavam dando muito peso para as inovações e não estavam olhando a operação. Então ela falou até do back to fundamentals, né? Que você realmente fazer mais do que o básico bem feito, é ter as operações eficientes, os custos eficientes, margens eficientes. E um outro exemplo de uma pesquisa que ela citou lá foi que o pessoal da Wayfair falou que 82% dos varejistas, eles se sentem atrás em inovação e tecnologia. Ela até brincou, falou, gente, se 82 está para trás, quem que tá para frente, né? Quem tá para frente? Pois é. E eu acho que esse termo, ele entra bem no assunto aqui, porque a gente precisa cuidar bem da operação e sem deixar a inovação de lado, né? Então a gente tem que olhar os dois lados e fazer bem os dois lados. Eu acho que isso é bastante importante e a ambidestria realmente entra bem nessa parte. Perfeito. E para chegar nessa conclusão toda, você tem todo um background de uma carreira para trás. Conta um pouquinho, Califani, sobre o seu background, como você chegou até aqui. Bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro da FEI. Fiz 20 anos de indústria automobilística, né? Então eu comecei na Magnete Marelli. Os primeiros 5 anos foram dedicados ao Lean e depois eu levei toda essa bagagem de Lean para a supply chain, onde eu fui no começo gerente de uma planta, depois eu fui promovido, fui ser gerente de várias plantas de amortecedores, que eu trabalhava dentro da COFAP, que fazia parte do grupo Magnete Marelli, e fui morar na Polônia, né? Um país diferente aí, né? Experiência diferente. Fiquei 1 ano e meio... Você aprendeu polonês lá ou não? Olha, a sobrevivência. Dzień dobry. Então foi uma experiência bastante interessante essa da Polônia, onde a gente criou uma fábrica, um centro de distribuição para distribuir ali para toda a Europa. E depois ainda fiz joint venture na China, na Índia, voltei para o Brasil, fui sair de uma empresa totalmente exportadora para uma empresa importadora, né? Então a gente estava fazendo amortecedores onde é muito metal mecânico, né? E a gente exportava muito para uma empresa que foi a Continental, que é muito componente eletrônico. Então a gente importava muito para depois distribuir para o mercado nacional. Foi aí que em 2014 veio a Falabella, comprou, que ela tem um braço chamado Sodimac, que ela comprou de Sico. E nessa compra eles queriam alguém que fosse da indústria automobilística, tivesse esse conhecimento de Lean, mas nunca tivesse pisado no varejo. Aí me acharam via LinkedIn, aceitei o desafio e estou aí há 8 anos dentro do mercado de construção e decoração. Primeiro dentro da Sodimac de Sico e agora na 6C Casa e Construção. Está sendo bem interessante, porque tenho trazido muita coisa da automobilística e aprendido muita coisa do varejo. E para mediar aqui, cara, foi o nosso bate-papo, nosso convidado, co-host de hoje, Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Prazer enorme aqui, obrigado pelo convite. Muito feliz em participar aqui junto com vocês, com o Califani.
Deixa eu me apresentar rapidinho aqui, né? Pessoal. Eu sou o Bruno Alves, 36 anos, 20 deles em supply. Então eu comecei bem cedo aí Começou com 16. Você viu? 16 anos. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Durante esses 20 anos eu trabalhei boa parte da minha carreira na indústria, né? Indústria de bens de consumo, áreas de procurement, áreas de supply, áreas de logística, né? Foi bem diversificado ali as experiências. Me aventurei um pouco no varejo também, né? Varejo de moda. E atualmente eu tô há 8 anos na Excel Solutions, né? Na divisão específica de consultoria. E eu sou um dos principals hoje responsáveis pela divisão de consultoria, né? A minha vertical é a vertical de warehousing, né? Onde eu tenho dado maior foco aí nos projetos, né? E é isso. O que eu esqueci? Administrador de empresa, sou um outlier aí, dos engenheiros, mas estou ali no meio dos engenheiros. Eu preciso de tecnologia, né? Tem outlier, eu que fui formado em tecnologia. E eu tenho um MBA em projetos, né? Então, acredito que eu consegui unir duas coisas que eu gosto muito, que é a dinâmica dos projetos, né? Então, isso tá bem intrínseco aí no dia a dia de uma consultoria, né? Total, né? Só projeto quase, né? E essa paixão que eu tenho pelo supply chain, né? Então, eu nasci, cresci no supply chain, então... eu consegui unir esses dois. Muito bom, muito bom. Isso aí. Califânio, vamos então entrar nesse assunto da ambidestria que você falou que te chamou a atenção quando você viu, né, a POP lá na NRF. É interessante mesmo, né? Porque é um tema pouco discutido dentro do supply chain ambidestria, que é a ambidestria corporativa, né? Que usa muito no mercado de liderança, desenvolvimento de talentos. É você conseguir ao mesmo tempo ter uma excelência de operação e ao mesmo tempo inovar. Muitos defendem que isso não dá para ser feito, né? Por causa do próprio mindset nosso, né, do dia a dia, e também por causa até do conflito de indicadores, por exemplo, de conflito de gestão de interesse, motivação, incentivos que tem na equipe. Vou dar um exemplo. Alguns lugares você coloca numa área de, por exemplo, de supply, vão colocar o OTIF como indicador bem famoso, on time in full, você cobra a equipe inteira por on time in full completo, o cara é avaliado por esse item aqui, se ele entregou na equipe dele lá on time in full, legal, ele vai ser promovido, parabéns, feedback positivo e tal. Em compensação, se o on-time full dele não bater, né? Não vai dar bom. Mesma coisa se eu pego a área de compras. Os caras têm indicador de saving, bateu o saving, maravilha, tal, você tá promovido e tal. Quando você coloca isso, você, de certa forma, você inibe a inovação, né? Porque se ele começar a fazer projeto de inovação, ele vai descuidar da operação e automaticamente cai o OTIF. Mas ele fez um belíssimo projeto de inovação. Ele falou, opa, mas você não bateu seu indicador, você não vai ser promovido. Então essa estrutura de conflito de interesse faz com que a ambidestria seja complicado pelo cérebro conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo e também pelas estruturas que a gente tem dentro da organização. Você acha possível fazer uma ambidestria no supply chain? Eu acho possível e o ser humano, se você tem aquela frase famosa, né, como você vai me medir, é como eu vou me comportar, né? Isso. Então é basicamente isso. É isso aí. Então se você... o meu bônus minhas metas é 100% saving, deixa a inovação para trás. De lado. Então, é isso aí. Se a empresa for voltada para inovação e você tiver todos os targets ali do ano, você tem 2 ou 3 operacionais e 2 ou 3 de inovação, com pesos bem proporcionais para aquilo que a empresa quer, é perfeitamente possível. Perfeitamente possível, perfeito. E aí o que aconteceu, vamos fazer uma releitura aí, é que a gente está passando, eu diria bem os últimos 10 anos, daria para aumentar isso, os 5 últimos anos em termos de transformação digital. E você falou que não ia mais falar dessa palavra. Agora, implementação digital. Transformação digital já está coisa do passado. Começando da transformação até a implementação, nós pegamos um trend topic, pegamos um viés de colocar muita inovação nas empresas. E falar, cara, a empresa que não inovar, que não fizer a transformação digital, agora a implementação digital, cara, tá fora do mercado. E com isso, basicamente, a tua reflexão foi, opa, legal, vamos entrar nessa onda, nessa vibe, mas a gente descuidou da operação. Nós descuidamos do lado da operação. E é isso que você percebeu lá
e voltou a pensar, puxa, mas eu também tenho que cuidar de uma excelência operacional com projetos, né? Foi exatamente isso, né? Um pouco antes da pandemia, tava ali as cadeias produtivas uniformes, né? Os nossos CDs trabalhando em 3 turnos. Veio a pandemia, reduzimos para 1 turno e nos primeiros meses a gente estava vendendo muito material para manutenção e o nosso e-commerce, que antes batia recorde só no mês de novembro, quando tinha Black Friday, começou a ser um Black Friday por mês, né? Batendo recorde. Então, assim, os CDs nunca pararam, né? As lojas pararam ali uma semana, mas depois elas foram classificadas como essenciais e voltaram a abrir. E depois de uns 2 meses que todo mundo percebeu que não ia sair de casa, aí tem aquela brincadeira, né? Já que vamos pintar, vamos construir, vamos mudar, vamos... Cara, virou o passeio, shopping center com a família, fala, cara, onde que eu posso me divertir? No home center. Exatamente, vamos mudar para o interior, então fizeram de tudo. E aí a gente começou a 20%, 30% de aumento ao mês, fomos tirando as pessoas que estavam em casa, voltando para o CD foi para 2 turnos, foi para 3 turnos, olhando, não tinha mais. Aí começamos a contratar em plena pandemia e a venda já tinha acontecido, então foi um momento bem interessante e desafiador aí pra gente. Foi um problema bom para quem trabalhava no meio, porque muita gente sofrendo, né, Bruno, de não ter tudo fechado. O que fazer, o que vender, faturamento caindo, demissão, e você contratando. Exatamente. E a dinâmica do abastecimento mudou? Ou seja, você tinha uma centralização nos CDs grande e alguma coisa da demanda teve que ser direcionada para as lojas ou não necessariamente? Vocês continuaram com a mesma estrutura de abastecimento? A estrutura foi a mesma. O que começou foi problema de matéria-prima nos fornecedores. Então, a demanda estava tão alta que você não tinha um produto A. Antigamente, o pessoal ia no concorrente e comprava o A. Agora, nenhum concorrente tinha o A, então o pessoal comprava o B, acabava o B, eles compravam o C. E o que tinha, vendia. Era um negócio impressionante. Mas deu uma desestabilizada nessa parte de alguns fornecedores que tiveram dificuldade de matéria-prima. Ou seja, a dinâmica da loja gerou mais demanda também de saída, de movimentação, Exatamente, porque alguns preferiam comprar e retirar na loja e outros queriam receber em casa. E muitos iam para passear porque não aguentava ficar em casa. Na máscara e bora passear. Mas bom que no passeio tinha de tudo. Pelo menos uma coisinha de impulso ali dos caixas ali, a pessoa acaba... Isso sempre acontecia, né? E aí o que aconteceu nesse meio tempo que tudo aumentou? Passamos 2020, 2021 vinha uma boa demanda. Foi quando, olhando a operação funcionar, e a gente viu que entrou muita gente nova e essas pessoas entravam. Antigamente a gente fazia a integração, colocava treinamento, as pessoas mais experientes acompanhando o dia inteiro, não tinha nada disso. E aí a eficiência e a produtividade que eu prezo tanto, eu olhava assim e falava, não é isso que eu quero. Foi aí que a gente deu uma parada e começamos a colocar projetos de melhoria de produtividade e qualidade dentro dos nossos CDs. Ou seja, o que você está falando é 2 coisas importantes. Uma, essa energia que a gente está falando nos últimos anos de só focar em inovação, pode não ser o caminho. Acho que o primeiro insight aqui para todo mundo que está ouvindo a gente cuide do back to fundamentals, né? Cuide de voltar e olhar se a operação está eficiente, porque eventualmente você pode ter que tocar projeto para a sua operação. E não só tocar um projeto de inovação, de tecnologia, de um monte de coisa. Às vezes as 2 coisas estão unidas, obviamente. Sim. Mas é um insight importante, né? A gente parar de falar, eu vou só surfar nas top trends de tecnologia e vou descolar, por exemplo, de um projeto de Lean que a gente já vai comentar aqui. Acho que segundo insight importante, o que aconteceu com vocês na pandemia acontece com muita empresa, mesmo que seja em outros períodos, que é um crescimento maior do que tem na sua curva. E este crescimento maior do que a curva, ele gera
um atendimento mais rápido, uma demanda mais rápida, o que desorganiza um pouco a tua operação, concorda? Exato. Acho que é o segundo insight de análise, né? Para as pessoas olharem e falar, cara, será que eu tive um crescimento, muita coisa nova nos últimos tempos demais? O crescimento não é só pela demanda, por pessoas, né? O crescimento pode ser por novos produtos que colocou, o crescimento pode ser por novo CD, nova planta. Aí você fala, pô, abri um CD lá, abri uma operação aqui, tô vendendo 10 novos produtos com X, 100 SKUs a mais. Todo esse crescimento, para você atender isso, você desestabiliza um padrão já formatado, né? Principalmente essas empresas que acabam migrando o CD para outro lugar, tá agora a Extrema, né? Tá o polo ali e acaba a mão de obra operacional acaba não migrando, né? Não, e aí você acaba perdendo muito dos processos que era normal fazer, chega lá, a hora que você vai ver, tá completamente diferente. É a disponibilidade de mão de obra, né? Porque como tá saindo aqui desse centro principal, que é São Paulo, e tá se deslocando para Minas, essa mão de obra hoje qualificada para fazer o tipo de trabalho que ela fazia, ela tá tendo que buscar outros caminhos, né? E esses locais não estão atraindo tão efetivamente mão de obra qualificada, porque tem muitas áreas, né, que são críticas dentro de uma operação, né, de CD, as áreas mais estratégicas, etc, né, como é que você consegue puxar esses profissionais para lá, né? Então, no caso de vocês não fizeram nenhum movimento de operação, de deslocar centro, não foi necessário. Não foi necessário. Os nossos CDs, eles tinham a capacidade para atender a demanda que a gente teve ali em 2020 e 2021. Áreas externas, aquela coisa toda, né? Aqueles galpões de lona, né? A gente não precisou partir para isso e a gente não armazena piso do lado externo, porque com chuva ele começa a danificar a embalagem. Começa a danificar a caixa de papelão, né? Exatamente. Então é sempre na nossa área coberta. Por mais que a gente tenha mais de 1.800 códigos diferentes de pisos, é sempre na área coberta. O nosso CD São Paulo tem uns 50 mil metros quadrados para isso. Perfeito. Sabe que você estava comentando de abertura de centro de distribuição, indo para a Extrema, que a mão de obra, né, é mais escassa, requer mais treinamento, contrata rápido. Estamos aqui em abril de 23, né, para quem vai nos ouvir no futuro aqui. Estamos aqui em abril de 23 e nesse momento no Brasil se discute reforma tributária. Se vai entrar ou não, não sabemos. Talvez daqui a um ano a gente possa responder isso aqui, né? Mas o fato interessante é que isso pode impactar o supply chain drasticamente de quem está falando, né? Eu estava discutindo sobre reforma tributária ontem, e uma das coisas que está incluso em 4 ou 5 propostas que tem de reforma tributária no Brasil é a diminuição ou até extinção de benefícios fiscais, né? Isso é dentro da lógica da reforma tributária, né? Se entra um negócio desse, você para de ir para a Extrema, por exemplo, e para de ter que ir para o centro e pode ter uma dependência de volta, né, para os grandes centros onde tenha mais mão de obra, onde seja mais fácil, o transporte vai ser mais barato. Você vai para o Extrema, você paga a quilometragem ali com benefício fiscal, né? Exatamente. Então, olha o que pode acontecer para ter que ter projeto no futuro próximo, né? Tudo bem que vai ter uma transição grande. Se sair a reforma tributária, é um projeto de 5, 10 anos aí de paralelismo, né, nos benefícios. Mas já é um negócio para começar a ficar atento já, né? Brincadeiras à parte, já ouvi até falar que se sair isso, Extrema, com uma série de galpões que tem, vai ter seguramente gente saindo de lá, vai fazer o que com aqueles vários galpões, né? Às vezes é um grande problema da reforma tributária, essa parte social, né? Porque você tem a parte municipal de arrecadação do município para pagar as pessoas que trabalham na máquina, para pagar a luz, a energia, tem os tributos que arrecadam para manter a saúde, né, a educação do próprio município. Você ainda tem a questão de desemprego, né? Essa é uma conta de... Esse é o desafio da reforma tributária, né? Esse é o grande desafio, porque como teve essa descentralização, mudou não só do ponto de vista econômico, mudou social, mudou... Tudo. E qualquer movimento que seja feito que traga de volta, que haja uma extinção do benefício, eles vão ter que fazer uma manutenção de onde essas operações estão. Então é uma manobra grande. Cara. Mas vamos voltar para o nosso. Vamos lá. E voltando para o nosso, a lógica disso que você falou puxa,
Preciso, então, cuidar novamente dos processos da minha operação, dado que esse crescimento rápido, esse foco muito drivado para inovação, fez com que eu voltasse. O que você fez especificamente de projeto para você saltar novamente? Foi muito uso de tecnologia ou voltamos ao bom e velho Lean operando eficientemente? Voltamos ao bom e velho Lean, o que eu aprendi lá na indústria automobilística, né? Então, é fazer uma implantação de 5S, que é a base, né? A gente começa com 5S. Então, a gente fez um formulário, e aí saíam algumas pessoas fazendo um checklist dentro da operação e dava uma nota para o setor. Tão simples quanto isso. Mas o que aconteceu? Quando a gente começou a divulgar as notas, treinar todo mundo em o que é o 5S, o que a gente espera, começou a ter uma padronização, uma gestão visual em todos os setores. Você entrava nos setores, você sabia agora o que era cada setor, o que ele estava fazendo, uma ordenação, uma limpeza e aquela competição saudável entre os setores, que ninguém queria ficar para trás, né? Tinha um indicador ali do 5S. Tinha um indicador de 5S, então a gente fez Qual que é o indicador do 5S? Como que calcula isso? É um negócio legal. É de 0 a 10, a nota mesmo, de 0 a 10, para gestão à vista, ordem e limpeza. Perfeito. E como que é dada essa nota? É algum supervisor que olha, algum auditor externo? Como que a gente nomeou um auditor lá dentro, e esse auditor ele tem uma experiência de Lean de indústria automobilística. Perfeito. Também, que trabalha junto comigo. E essa pessoa, ele veio trazendo essas notas, ele coloca lá, por exemplo, os lixos não demarcados. Tem ou não tem? Então, se ele acha um lixo que não está demarcado, você tem que Xizinho. Já tem um xizinho no não. E assim, se ele vai passando todos o checklist dele, no final ele dá uma nota geral, pegando a gestão à vista, a ordem e a limpeza. Faz isso por vários blocos, mini áreas dentro da... E a gente entrou não só na operação, mas nos administrativos também. Ah, legal. Porque tem aquela papelada por todo lado, não é para ter. Então, vamos organizar, vamos ordenar. E foi aí que a gente começou a melhorar e deixar o CD mais leve, né? Que a gente fala, que tira aqui, serve, não serve, não serve, descarta. Vamos dar um destino para isso. E foi assim que a gente fez. Aí a gente colocou um formulário para 2022. Aí, como as notas aumentaram bem, a gente já colocou outro para 2023, muito mais interessante. Muito interessante. Melhoria. Agora, curiosidade, nesse mundo que a gente está falando de inovação versus operação, né, e tecnologia. Esse formulário era papel ou era tudo tecnológico e tal? Papel. Papel. A gente era papel e depois a gente imprimia o ranking, colocava nos quadros de aviso. Papel de novo. Papel de novo. Até a gente começar a bolar e fazer, a gente já tinha feito o papel e feito as auditorias. Então, do jeito Lean, a gente tem os indicadores lá, as pessoas vão lá no quadro, que a gente tem uma sala de melhoria contínua, e vai lá, dia tal. E ele vai riscando o gráfico ali dia a dia na caneta. Justamente que é onde eles fazem a reunião do acompanhamento da operação, e eles estão olhando ali os indicadores que eles estão fazendo todo dia na caneta, para ir mostrando que realmente eles têm a noção do que está acontecendo dentro do setor e do CD. Então, primeira coisa é fazer hoje no papel, no analógico, não é um negócio que você fala, nossa, que falta de... Não é. Você faz e dá resultado e pode fazer. E deu. Certo? Sem preocupação. Exatamente. Começa por quê? Porque você começa rápido, você começa barato, você começa eficiente, com uma cultura fácil ali da galera da operação. Fala, pô, tá fácil pra mim, não tenho que aprender nada, né? Exatamente. Você chegou a avaliar... Não, fala depois eu... Não. Avaliar, transformar isso em... Isso, essa é a minha grande pergunta. Fala, pô, legal, comecei assim porque era mais rápido, efetivo, chegou no resultado. Você falou, não, mas agora eu consigo migrar para tecnologia e vai ter vantagem. Você chegou a se questionar sobre isso? Não, porque esse era um primeiro passo, e é um passo simples se a gente estava querendo começar. A gente passa por auditoria, a gente faz 3 auditorias no ano em cada setor. Então, não é um negócio que eu preciso gastar muito tempo ou investir nisso. Porque a gente queria montar a base para
implementar as ferramentas de Lean. Então, depois disso, a gente treinou todo mundo na filosofia de Lean, todos os funcionários. A gente colocou numa sala, treinou, falou, e aí começamos a mapear todos os fluxos, né? Fluxo de separação, fluxo de recebimento, de expedição. Aonde está o meu maior problema? Era a quebra de piso. A gente mapeou tudo. Então, aí que começaram a aparecer realmente as grandes oportunidades, né? Perfeito. Então, a gente, por exemplo, isso daqui é até engraçada, para não falar trágica, né? Quando você termina as rotas, o nosso CD ele expede dos dois lados. Quando você termina a rota, de fazer a separação do material, é impressa uma etiqueta. E essa etiqueta é colocada nos pallets. Essa etiqueta, ela era impressa dentro de uma sala administrativa que ficava a 600 metros de um dos endereços, né? Então, o nosso conferente andava o CD inteiro, ia lá nessa sala, pegava a etiqueta, voltava e colava. Isso quando não dava algum problema, ele chegava lá, a etiqueta não estava, depois ele voltava. Então, eu falo, gente, mas como é que passou tanto tempo assim e ninguém viu isso? Mas conseguimos identificar através do mapeamento e análise de cada etapa do fluxo, né? Então, ela foi muito importante para a gente resolver. E é questão de olhar e resolver. Parar, pensar, olhar no Back to Fundamentos e falar, deixa eu analisar aqui. E normalmente a gente está sempre correndo atrás dos incêndios ou querendo a última inovação. É isso aí. E a gente não olha como que está o dia a dia. É o remédio certo para o paciente certo, né, Alexandre? Porque muitas vezes, né, você comentou desse exemplo da etiqueta, né? A gente tem uma tendência muito forte, principalmente agora na era digital, de pensar assim, então eu vou implementar tecnologia nesse processo. Vou pegar um patinete elétrico e vou dar na mão do conferente, ele vai se deslocar mais rápido e eu sou high-tech. Quando, na verdade, você pode pegar a impressora, desligar ela da tomada e plugar numa outra tomada, né? Acho que a grande reflexão é essa. Nem sempre o viés muito tecnológico é o melhor remédio para aquele paciente, é a melhor solução para aquele problema que você está tendo. As boas práticas, elas sempre estiveram aí. Quando a gente fala de Lean, olhar a causa raiz, melhoria contínua, tem um nível de eficiência e de ganho em cima dessas práticas que ainda é muito funcional. Não necessariamente coisas megalomaníacas, né? Robôs andando pelo CD é a resposta, né? Eu acho que o seu case ele vai muito nessa linha, né? De olhar para isso e dar a solução simples e eficiente, né? Acho que esse é o grande. Como o Lean prega, né? Então a gente tem que ser simples, tem que ser ágil e rápido, né? Então a gente analisou cada fluxo e de lá a gente tirou coisas simples como essa, né? Que a gente comprou impressora para os dois lados e estava resolvido o problema. E quanto a gente mudou toda a sequência de separação, né? Porque antes um separador nosso, ele andava o CD todo para separar uma carga. Estava perdendo muito em deslocamento. Quando a gente colocou o operador por rua, a gente teve uma produtividade de 20% na minha maior mão de obra, na mais importante, sendo que eles fazem a separação com empilhadeira. Então a gente tirou os operadores, tiramos as empilhadeiras e deixamos muito mais fácil e rápido a separação, né? Então, tem vários benefícios quando você realmente foca e muita gente que está nos escutando, se fizer esse trabalho, vai ter grandes surpresas também, não tenho dúvidas disso. Back to basics de novo, né? Back to basics, fundamental. Faz lá, separa, picking por rua, é o básico, né? E muitas vezes a gente acha que é uma esteira que vai resolver o problema, né? Exatamente. E na trilha que a Pop falou, você tem na parte operacional o back to basics, back to fundamentals. Você tem a parte de inovação que você também tem que olhar, muito importante. E você tem o entorno, né? Olhar a comunidade, o social. Então você tem que passar para essas três. As três são igualmente importantes.
E aí você entra dentro das empresas e verifica como que as empresas estão voltadas para isso, que indicadores que ela medem as pessoas, e aí você vai conseguir entender para que caminho que a empresa vai, se ela vai continuar no padrão ou se ela vai mais para inovação, vai depender muito de como está a mentalidade do time diretivo ali. O que você está falando, voltando, né? O que você está destacando agora nesse final então a ambidestria tem que obrigatoriamente fazer parte do supply chain, né? Eu tenho que ter um supply chain que seja ambidestro, de ter ali a parte social, mais a parte de inovação, mais a parte de operação funcionando. Para isso acontecer, aí vem a pergunta, legal, ambidestria em termos de mentalidade, ambidestria em termos de projetos, ambidestria em termos de roadmap, eu também concordo, né, Bruno, que tem que existir, né? Com certeza. Agora, para isso acontecer na prática, você, né, como líder ali, você consegue falar, bom, estou enxergando projetos de Lean na minha operação, vou enxergar a implementação de uma tecnologia de inovação aqui para o meu CD, para um TMS, para um WMS, alguma coisa, BI, por aí vai. E eu também enxergo algumas coisas em entorno social, legal. Mas na hora da execução, ou seja, de fazer isso acontecer, é um outro ponto da ambidestria. Consegue a mesma pessoa, ou seja, o mesmo funcionário, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é outra discussão da ambidestria, ou você hoje tem uma estrutura que puxa, eu tenho um time que faz os projetos de operação, eu tenho um time que faz projeto de inovação, e eu tenho meu time que toca a operação. Como que você estruturou para ela acontecer de fato? Então, a gente tem um time que é essa pessoa que conhece e tem a experiência do Lean, que me ajuda dentro dos CDs. Então, tudo que acontece no CD de São Paulo acontece no CD do Rio, e ele treina todos os líderes, e ele, junto com os líderes, tocam essa parte de Lean. E as inovações, por exemplo, a gente está implementando o SAP S/4HANA. Não deixa de ser uma inovação, porque a gente está aproveitando, por exemplo, todos aqueles fluxos que nós montamos e olhando com a ótica do sistema. Aonde que eu posso eliminar um clique? Ou por que ele está olhando 2, 3 telas? E reduzir isso no novo sistema. Então, estamos implementando o SAP TM, onde a gente vai ter uma melhor roteirização de todos os nossos produtos. Então, a gente está fazendo uma série de coisas voltadas para melhoria da tecnologia dentro do nosso setor. Perfeito. E aí a pergunta, quem faz isso? Quem faz isso? Qual a estrutura que entrega isso? Que entrega isso. E eu vou te falar, dentro dos CDs, a gente tem os mesmos times, né? As mesmas pessoas. Uma ou outra, ela está um pouco mais dedicada ao SAP e às implementações, Então, e outras estão mais voltadas para o Lean. Mas você tem pessoas que fazem as duas coisas. Então, ora elas estão trabalhando no Lean e ora elas estão revisando os processos para que a gente tenha uma melhor implementação. Porque uma pessoa do escritório, ela não vai conseguir implementar um SAP, sendo que quem vai usar é outra operacional. Então, essa operacional, ela tem que revisar o que ela vai usar lá no futuro e ela tem que cuidar do dia a dia. Então, dá para fazer. dá pra fazer. Mas pelo que eu entendi, digamos que você tem até uma estrutura meio híbrida, né? Você tem algumas pessoas dedicadas aos projetos, digamos assim, pessoas híbridas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo e pessoas que só trabalham na operação e não estão envolvidas nos projetos. É isso, né? Exatamente. O que você vê no mercado, Bruno? Você vê também essa divisão quando a gente fala de estrutura? Com as novas tendências, né, que a gente fala de projetos ágeis, né, tem aparecido com muita força um papel na dinâmica de projeto, que é o Product Owner, né? Então, é subtraído dessa função as cargas operacionais do dia a dia, né? Então, você consegue colocar muito foco no produto, no desenvolvimento. Essa pessoa tem que ser alguém que veio do business e que estava conectado ali com a operação, principalmente quando a gente fala de armazém, de WMS, de implementação de soluções de automação. Tem que ser alguém que venha do processo
E esse papel, ele funciona muito com essa ambidestria, né? Porque ele tem que ter os skills operacionais, ele conhece o melhor fluxo da operação, do processo, e ele tem a conexão com o time de tecnologia que está fazendo o desenvolvimento, né? Então, esse papel, eu tenho visto muito nos projetos, ele está sendo cada dia mais reforçado, e ele exerce essa ambidestria no dia a dia dele, né? É alguém que veio da operação e que fica ali toreando o time de tecnologia com as necessidades da operação, né? Você utilizou alguma função parecida, assim, durante o seu projeto? Você, não designado, mas de repente alguém que fazia esse papel ali com SAP HANA, com TM, fazendo esse papel de... Então, dentro da CIC foi interessante porque o SAP a gente colocou em 2 fases, né? Primeiro, a fase da controladoria financeiro, depois a outra fase foi lojas e CDs. Então, o financeiro, ela tinha um sistema diferente, a loja outro e o CD outro. Então, eram várias integrações que a gente tinha ali dentro, que com um sistema só rodando em tudo, facilitou e deixou muito mais rápido e ágil todas essas integrações. E dentro do CD, era a única área da empresa que já tinha o SAP. Então, a gente migrou de SAP para o SAP. E eu tenho uma pessoa lá dentro que implementou o primeiro SAP há 10 anos atrás. E ela está lá ainda. Por sorte. E... Já tinha uma biblioteca de conhecimento. Exatamente. Já sabia tudo que passou na primeira implementação. Então, essa pessoa que era responsável por uma área administrativa, a gente dedicou ele para o SAP. Então, ele tinha todo um conhecimento, background da operação. E ele ficou como nosso Key User Master ali, organizando toda a parte do SAP, que realmente é bastante importante. E você teve que fazer algum ajuste naquilo que a gente comentou no começo da ambidestria, de algum, entre aspas ali, ajuste de acordo de resultados com o time? Ele fala, puxa, o indicador aqui para esse que mudou de função da SAP, fala, bom, agora você vai ser julgado por outro conjunto de performance. Aqui você teve que mexer em alguma coisa dessa aí para isso funcionar, a galera não correr para o indicador e de repente o projeto ficar atrapalhando. O que você teve que fazer? Eu tive que mexer fazer uma coisa mais híbrida, né? Então, não só tão operacional, mas quantos projetos você está fazendo, está tocando, quantos kaizens você apresentou. Então, a gente começa a colocar para os líderes um pouco mais do novo, né? E não só aquele beabá da operação E aí, quando ele vê que ele também tem uma dedicação diferente. Né? Você forçou a ambidestria nos líderes, pelo menos ali, dele ter as 2 pontas trabalhando ao mesmo tempo. Exatamente. Legal. Sabe que você comentou um negócio, o tempo atrás aí, Bruno, sobre essa questão de o remédio certo para o paciente certo, né? Então, nesse momento que você fez, você já teve um ganho nesses projetos que você vem fazendo muito grande, né? Que você comentou que teve um belo de um ganho. Agora que você está acabando essa implementação da SAP S/4HANA, que você já está colocando TM, já fez o Lean, já fez o 5S, já deu aquele salto. Se a gente pensar numa outra metodologia famosa, clássica, chamada Six Sigma, né? O Six Sigma, você começa, você já tá bem, né? Mas você começa a melhorar a vírgula da vírgula ali, né? Você acha que para melhorar a vírgula da vírgula, ou seja, já tiramos o mato alto, né? Tô entendendo que esses projetos teus tirou o mato alto. Confere ou não? Exatamente. Confere. Você pegar a graninha baixinha agora, você acha que vai chegar esse momento do remédio certo, paciente certo, e agora colocar a tecnologia? Ou você acha que ainda tem matinho para cortar lá? Então, eu acho que ainda não está tão baixo assim ao ponto da gente ter que colocar um projeto de Six Sigma. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda tem muito que avançar para poder chegar nessa situação. E, paralelamente a isso, eu falei que sou associado da BR Angels, né? Então a gente faz avaliações de startups.
Então, isso está sendo bastante interessante porque eu estou conectado nesse mundo de startups, então a gente faz avaliação de startups de varejo, de logística, transporte. Então, tudo que aparece de interessante dentro desse universo, eu faço também um teste dentro da empresa, para ver se me ajuda em alguma área. Então, é importante, de novo, essa ambidestria, né? A gente está olhando a operação e está inovando. Então, paralelamente a isso, a gente vai colocando o que a gente acha que é interessante para aquele momento. Muito bom. Porque tem uma expressão super famosa no Lean, né? Que é ir ao Gemba, né? Exatamente. Ir ao Gemba é o que você falou que o seu headcount lá fez, né? Que você ia lá com o formulário, deixou, marca aqui xizinho, não fez, o quê. Ele foi ao Gemba, ou seja, ele foi e visitou a planta, ficou olhando com o olho lá e olhou. Hoje a gente já tem tecnologia, por exemplo, com sensor de chip, de IoT, pulseira, bico, tem um monte de coisa de tecnologia da rede interna, que eu até brinquei, né? Que, cara, vai chegar um tempo aqui, de acordo com o paciente com o remédio, que o velho StreamApp vai morrer, ir ao Gemba vai morrer. Os caras falam, não é possível, Alex, vai. Porque é tanto sensor que o número de dados que você consegue coletar para recriar um processo com o algoritmo, ele é maior do que o cara que vai ao Gemba. Porque ele vai observar o quê? No olho ali, no cérebro, ele consegue observar um exemplo, 30 elementos. Na hora que você joga isso no sensor, na hora que você joga isso numa rede coletando, ele observa 300 elementos, ele cruza o algoritmo de correlação de uma coisa com outra que o ser humano não consegue coletar tanto dado e processar tanta informação, né? Você já vê, Bruno, isso sendo utilizado? Porque já está sendo utilizado, você vê crescimento nisso? Ou os pacientes não estão precisando disso ainda? Não, é uma tendência. Mas alguns mercados, eles já... Vamos pensar na curva de maturidade, né? Alguns mercados já estão com a curva de maturidade, quando a gente fala de Lean, né? Do básico ali, muito bem estruturado. E aí eles podem fazer um caminho nesse sentido. RFID é um grande exemplo disso, né? A idealização dele, não só para olhar o produto na ponta, como é que ele está se deslocando, tem vários cases aí relacionados a isso, mas também dos fluxos de movimentação de pessoas e produtos dentro do armazém. Não, o fluxo de pessoas é sensacional. Exato. Caminhões, né? A gente já tem portais aí que o caminhão ele passa num determinado gate, ele já dispara um alerta, que a carga dele já começa a ser separada, né? Isso é uma tendência, sim. Cada vez mais a gente vai ver isso na parte de armazenagem, né? No warehouse no geral. E com muita velocidade, né? Até porque a comunicação, existia uma barreira que era a troca de informação. E hoje em dia não existe mais essa fronteira, né? Então, cada vez mais eu vejo que as empresas vão fazer esses investimentos e capturar essa vantagem. Mas voltando no case do Alexandre, tem muita coisa para fazer muito disso. Né? A gente tem um mato alto aí que a gente comentou aqui, né? Exatamente. E eu acho que com a chegada mais forte do 5G e o barateamento de todo... Isso. Aí eu acho que vai passar. Vai chegar nessa época aí. Porque o 5G também é preponderante, né? No começo, quando surgiu o 5G, né? É engraçado, a gente forma, às vezes, um conceito sem estudar direito. Né? Foi meu caso. Chegou o 5G, o que eu imaginei? Falei, bom, 5G aumentou a velocidade, né? Exatamente. A primeira coisa que veio à cabeça, aumentou a velocidade. Se aumentou a velocidade, pode ter um poder de processamento maior, vai ser legal, tal. Quando você começa a estudar o 5G, ele é maior do que isso, né? Ele é muito maior do que a velocidade maior. Ele tem, por exemplo, o tempo de latência, né? Ou seja, ele tem uma confiabilidade de não cair muito maior. Então você imagina, você vai fazer uma cirurgia médica via 4G, e se cai o negócio sinal? Lascou. E a gente tem experiência do 3G pro 4G, então a gente acha que vai ser do mesmo tamanho. Isso, é isso. Então esse era um ponto-chave. Falando, não, cara, o negócio ele é muito mais confiável. No 5G, quando tiver, né, num nível bem confiável, é uma coisa de que o sinal não vai cair. Né? Não é só a velocidade, é que o sinal não vai cair. E tem uma segunda coisa interessante que também é preponderante, que é quantidade de devices conectados por, metro quadrado, né? Isso é muito relevante. Por quê? Porque você imagina, uma coisa é você falar, cara, eu vou ter 2 sensores na minha fábrica. Outra coisa é falar, cara, cada caixa
que eu tô rolando a minha esteira, vai ter um sensor. Você imagina a quantidade de device conectado. A rede não aguenta. No 5G, você pode ter muito mais, né, devices conectados. Então, você pode encher de sensor a fábrica inteira, que hoje não dá conta, e com o 5G vai dar conta. E aí vai baratear o custo, você vai pôr sensor para tudo que é lado, e o negócio vai alavancar ainda mais, né? É engraçado isso que você falou, porque acontece a mesma coisa com relação ao Wi-Fi, né? O Wi-Fi tá indo agora para a 6ª geração. O Wi-Fi 6. E a gente pensa, nossa, mas a 5 já é ótimo, já me permite milhões de Bs aqui, já funciona tudo, né? Com o IoT, o Wi-Fi 5, ele é uma barreira. Porque a quantidade de informações que você tem que capturar, manter conectado, manter online, tem coisas que não podem falhar, né? Como você comentou, a área médica. Imagina perder a conexão de um equipamento médico que está operando à distância. Não pode perder. Ou imagina num futuro próximo, caminhão autônomo e você perde a conexão. Exato. Não pode também. Tá aí, hein? Tá aí. Falando em barreira, eu tive uma barreira implementando o SAP S/4HANA, que eram os meus coletores. Não dava para continuar com aqueles. Aí tivemos que trocar todo o parque de coletores e aí aproveitamos, já trocamos as antenas, porque os coletores, eles eram de uma geração que não era compatível. Não era compatível. Então a gente deu um outro salto de produtividade e qualidade, porque com esses coletores e com as antenas que a gente tinha antigamente, eu não sabia o problema. A primeira bateria não durava o turno inteiro. Já tem um problema aí de mão de obra, de perda de mão de obra. Depois, você não sabia se o problema estava no coletor ou estava na antena, porque tinha áreas escuras ali. Você ainda tinha retrabalho, né? Tinha retrabalho. Retrabalho. Não conseguia ler o código de barra. Agora não. Então você tem o primeiro salto lá, que foi o 5S, o segundo, os projetos de linha, o terceiro, parte de equipamento, que foi tão importante quanto os coletores e as antenas. E agora todo esse mapeamento aí para melhorar o sistema no SAP S/4HANA. Já pensou, Califani, por drone nesses coletores aí para bater o código de barra? Ou para você nessa época? A gente já tem alguns cases, inclusive, apresentados na maratona de drone, né? Para fazer esse coletor. O coletor vai lá, o cara vê por cima, é muito mais rápido. Os coletores que a gente está falando é fazer a separação, né? Então, ainda... Não é só o leitor. Mas não é você lê, né? Que você lê ali e fala, pô, é esse o item que eu tenho que pegar. Se o drone conseguir ler, pegar a minha caixa de piso e levar para a doca, isso seria um espetáculo. Ainda não chegou lá. Tá usando mais para identificação, inventário, montagem cíclica. Exatamente. Mas isso que você falou é muito interessante, Alexandre, porque é o uso da tecnologia na medida certa, né? Porque você tinha uma deficiência, né? Você tinha ali um coletor que ele já não estava mais entregando e atrapalhando a sua eficiência, né? E aí você tinha vários caminhos, mas você foi pelo caminho, de novo, básico, que é, olha, eu só preciso de um upgrade aqui dessa tecnologia e eu já vou conseguir diminuir a minha ociosidade, o meu tempo de deslocamento de troca de bateria, a conexão, a velocidade da conexão, né? E a gente não está falando aqui de rios de dinheiro, né? São coletores que têm alta disponibilidade de fornecedores, de tipos de duração de bateria, né? Mas ali foi o uso da tecnologia na medida certa. Né? E para a gente não perder produtividade, a gente fez um bid, né, com vários fornecedores e colocamos para avaliar quem usa a TI, todas as pessoas que tinham interação. E a gente percebeu o quê? Que os coletores, apesar de serem novos, quando mudava drasticamente a configuração, o design, o operacional se perdia, mesmo sendo um coletor bom. Então, é importante olhar todo mundo que está fazendo parte do processo na escolha de um equipamento. Curiosidade, você chegou a deixar o exemplo, você ou pegou, né, porque foi na negociação, ou comprou, tanto faz, mas você chegou a ficar com os coletores, vários coletores diferentes, durante um tempo rodando. Exatamente. É isso. Na mão de cada... Não foi um negócio, puta, eu gostei desse modelo, comprei, não. E nem pelo preço como um elemento central. Também não, porque a gente não ficou com o mais barato. Ficou quanto? Curiosidade, sei lá, 1 semana, 2 semanas rodando? A gente ficava em torno de 2 a 3 semanas rodando. 3 semanas com coletorzinho. Com o operador, e o operador chegou, não, isso aqui não dá, troca muito de
Ele estava sempre acostumado de um jeito, para acostumar de outro, ia ter um processo de aprendizagem que a gente não precisava passar por isso. Porque tinham vários outros coletores na mesma configuração de design, né? Então foi interessante isso. Você vê que de novo, você fala, pô, vou comprar, testa. Exato. Né? Exato. E você pode esquecer, né? Um item que você fala, bom, não, tudo bem, cara, é só trocar o coletor, qual que modelo existe? Esses dois aqui, negocia no bid, pega o mais barato, ou pega um que tem qualidade, e você esquece de testar. E antena a gente fez a mesma coisa. Colocamos lá, deixamos testando, e aí a gente partiu para aquisição. E falando da ambidestria, né? Vem um exemplo da Wayfair, né? O que ela está fazendo? Ela falou que está refazendo todo o sortimento dela novamente. Só que ela está usando o quê? A inteligência artificial e o Big Data para ajudar a montar esse sortimento. Então ela está fazendo o básico, sendo apoiada processo de inovação. Então é bem interessante você unir esses dois também na hora de fazer o básico, né? Fazer um projeto para estipular o básico e fazer bem feito. E muitas vezes também aproveitar, né, Alexandre? Você tem um projeto de tecnologia que vai, por exemplo, financiar, vai te trazer recursos para olhar uma determinada etapa da sua cadeia. Direcione alguns recursos também para avaliar se você tem os melhores processos, se você está com os melhores fluxos, né? Porque nem sempre a gente, quando a gente fala, né, não adianta estar fazendo errado e mudar a tecnologia, né? Se você vai continuar saindo a mesma, o output vai ser o mesmo, né? E no seu caso, você uniu os dois, né? Você conseguiu conciliar processo e tecnologia, né? É o exemplo que você usou do patinete, né? Não adianta você vai lá e vou informatizar um processo que é todo torto, né? Trabalhe o processo, deixa ele linearizado. E depois você pode fazer o 5S no tablet sem problema nenhum. Agora, de todo esse projeto todo que você, né, já tá claro aqui pela Ambidestria, que você vai seguir com ele, né, continuamente para o futuro, mas se você tivesse que fazer um recorte hoje, nesse momento, abril de 23, que aprendizado de alguma coisa que não funcionou que você vai fazer diferente daqui para frente? Você fala, tudo foi bom, mas de repente a implementação do sistema, o que você teve de erro que não foi o que você imaginava, que deu muito problema, que você falou, cara, isso aqui foi um aprendizado legal que eu vou mudar daqui para frente? No caso do SAP, escolher certos parceiros que vão estar com você nessa implementação, né? Então a gente escolheu um parceiro que não deu certo e tivemos que trocar esse parceiro no meio do projeto. Então isso é um aprendizado, mas você conseguiu identificar o motivo de não ter funcionado? Porque às vezes, vou dar um exemplo aqui, que você falou de parceiro, um negócio super importante, que você falou super interessante. Automaticamente eu pensei em processo seletivo de pessoas, por exemplo, né? Cara, você faz o processo seletivo, né? Vai lá, RH, faz entrevista, põe teste, põe não sei o que, você contrata 3 meses, ok, dá 6 meses, vou ter que demitir porque a pessoa não era tão boa. Mas muitas vezes a minha frustração, né, é olhar e falar, cara, mas eu não aprendi a contratar, eu ainda continuo errando, eu diminuí minha margem de contratação, mas eu ainda continuo errando a contratação. Porque no fundo, na entrevista, ou em qualquer processo seletivo maior, fica difícil, né? Você, por exemplo, pegar comportamento da pessoa, eu estou puxando para o processo seletivo, que eu falo, cara, eu só vou conhecer o comportamento convivendo com ela. No fundo, não tem processo seletivo que me devolva o convívio, né? É muito pouco. Você conseguiu extrair isso de falar, cara, eu percebi que o que eu não vi no parceiro que eu contratei errado foi X. Então, é uma empresa de consultoria que está nos ajudando a implementar o SAP. E assim funciona, né? Então, a gente fez todo um processo de pegar todas as empresas com experiência no varejo de SAP S/4HANA. Eles faziam a apresentação para toda a diretoria e foi escolhido o que melhora. Beleza, foi escolhido o X. Então, até aí, todo o processo foi feito certo. Isso. Mas no meio do processo,
a gente começou a identificar esses gaps, né? isso aí. Troca de consultores. Então, eu acho que quando a gente começa a perder os consultores que estavam trabalhando no projeto, é um indicativo Indicativo. que Então, por exemplo, não está indo bem. não, tá indo bem. Acho que talvez, então, um aprendizado seu... Primeiro, escolha um bom parceiro, né? Fato, pronto, aprendizado feito. O segundo que você está trazendo de insight é, avaliar bem os consultores dessa equipe e garantir que ele toque o projeto de ponta a ponta pode ser um item de sucesso que eventualmente você pode pôr no contrato. É fundamental. Você agora, como em férias, consultoria, faz sentido isso? É viável para vocês como consultoria fazer isso? Ou de vez em quando você fala, puta, não dá porque eu vendi, vamos ser sinceros, você vai vender um projeto e fala, cara, o projeto vendi, eu preciso de um cara sênior também naquele cliente, no outro não dá para ele ficar um ano preso num cliente só. Como isso funciona? Um aspecto importante, né, quando a gente olha para esse mercado de consultorias, é você olhar as credenciais, né? Eu acho que os cases, né, e a jornada que a consultoria teve, ela fala por si só. Então, ter essas referências, né, entrar em contato com esses clientes, entender a história dessa consultoria, como foi o projeto, pegar um projeto similar, é fundamental. Existem muitos aventureiros nesse mercado, assim como todo mercado, né? E talvez algumas companhias, elas têm uma abordagem de dar um passo maior que a perna, né? Que eu acho que pode ter sido o caso do Alexandre, né? Mas algum tipo de turnover, ele é natural, né? As pessoas, elas se movimentam, mas a consultoria, ela tem mecanismos para fazer uma manutenção com qualidade dessas transições, né? Então, olhar também para as metodologias, olhar para as práticas e para tudo que a consultoria entrega é fundamental na escolha do parceiro, né? Então, no resumo, né? A história fala por si só e há, sim, mecanismos de contornar aí essa questão de turnover e etc., que o contrato também pode ser uma forma de equalizar isso, meus anos. Muito bom. Califane, vamos para nossas perguntas finais agora. Vamos lá. Os padrões que a gente faz para todos os nossos convidados aqui, certo? E a primeira delas é uma frase de impacto que você marca e você usa bastante. Uma frase que me acompanha há muito tempo, né? Que é: não se preocupe em ser melhor que seus contemporâneos ou seus antecessores, mas seja melhor do que você mesmo todos os dias. Que eu vejo que é muito... a gente fala que é a questão dos juros compostos, né? Então, no começo, você não vê muita diferença naquilo que você está fazendo, mas com o tempo, você vai vendo essa diferença aumentando. E isso que você falou, lógico, às vezes você se baseia em ser melhor que o concorrente. Isso pode ter o seu ponto positivo. O teu concorrente te estimula a você produzir um pouco mais. Concorrente, eu digo, não só como empresa, mas como pessoa, né? Sim. Pô, tenho ali na minha equipe tanto, eu quero virar líder, né? E por aí vai. Mas, no geral, vale muito mais a pena você focar em ser melhor que você mesmo e ter uma evolução própria, né? Exatamente. Vale a pena ter em todas as áreas da sua vida. Na sua vida. Normalmente, quem foca em melhorar a si mesmo, lá no final do caminho, tem uma performance melhor do que aquele que focou só ancorado num concorrente, um contemporâneo. Sabe que eu sou um apaixonado por esporte, dentre eles, né, corrida, a maratona, sou corredor. E a gente teve agora duas coisas interessantes que aconteceram, né? Nós tivemos a maratona aqui de Berlim, tivemos a maratona de Londres também, né? E o Kipchoge, pra quem entende de corrida de maratona, é o recordista, cara, tipo, Deus, usa o tipo Bolt atual. Só que pra maratona, ele quebrou e ele perdeu, né? Ele chegou em sexto na maratona, foi até um impacto, todo mundo pensou que ele ia continuar ganhando as maratonas. Ele ganhou, não vou lembrar o número exato, mas acho que foi a segunda que ele perdeu, nas próximas 20 que ele correu. Nossa. E na maratona de Londres ele não correu, porque ele foi pra outra maratona, foi pra Boston, e aí correu um outro atleta que tinha corrido a primeira maratona no ano passado, e ele correu a segunda, que é Kiptum, inclusive é Kip também, né? É Kiptum, o nome dele. E ele fez o tempo de 2 horas 1:25, o segundo, mas quase que ele bate o recorde do Kipchoge. Tudo, Alex, tudo bem, o que tem tudo isso a ver? Sabe uma das coisas que estão comentando sobre ele interessantíssimas?
ele quase bateu o recorde mundial do Kipchoge, só que ele correu a segunda parte da maratona, que a gente chama de split negativo, em 59 minutos e pouquinho. É um tempo muito forte, porque é sub 2 horas, se você quebrar a maratona em 2. Só que ele correu sozinho. E aonde está o destaque disso tudo, finalmente linkando com o que você falou. Todo mundo está espantado com o Kiptum, porque, como ele estava na frente de todo mundo, ele podia ter baixado o ritmo. Ele não tinha concorrência. Ele podia, cara, ter ganho a maratona de Londres, cara, pronto, beleza, entendeu? Não, ele conseguiu fazer um segundo tempo da maratona, metade dos 21K depois, sozinho, com a altíssima performance, correndo com ele mesmo. Então, por esse fator, todo mundo tá analisando e falou, cara, talvez na segunda maratona dele, talvez ele seja, né? Ele possa ser um sucessor do Kipchoge, né? Mas o que destacou? Pô, ele não foi melhor que o concorrente. Ele conseguiu numa segunda maratona se melhorar e correr em alta performance sozinho. O que é muito louco, porque numa maratona você vai no pelote, né? Exatamente. Muita gente você vai no pelote e fala, tem um determinado momento do pelote que eu dou aquela arrancada, né? Você pegar a maratona feminina de Londres, por exemplo, foi no final que ela deu o sprint final para ganhar das outras competidoras, né? Então é muito interessante o que você falou. Muito legal. Muito bom. Segunda pergunta agora. Qual um conselho que você recebeu e que você guarda até hoje? Tenha um bom networking. Esse conselho ele é muito útil para mim, porque das 2 vezes que eu saí de uma empresa e precisei me recolocar, o networking fez isso por mim. Então, e na primeira vez eu fiz automaticamente, contratando as pessoas, e aí eu recebi esse conselho no meio aí desse período. E aí eu fui trabalhando isso e na segunda vez já foi mais fácil, né? Porque o pessoal confunde muito networking com ir num evento e pegar um monte de cartão. Trocar cartão. Muito. Muito. Tem uma pilha aqui, olha só o meu networking, né? E networking é muito mais que isso, né? Então, eu gostei tanto do tema que eu sou hoje conselheiro de uma empresa que faz, entre várias outras coisas, um treinamento de networking profissional, porque tem uma ciência por trás disso. Isso, tem uma ciência. Então, para quem quiser contatar Prime Leads, vai saber um pouco mais sobre como fazer um bom network, porque isso te ajuda em tudo, né? Seja nessas horas de colocação, seja para conseguir um negócio, fechar um contrato, é fundamental. É fundamental. Em todos os momentos, eu concordo demais. Network é uma coisa que faz diferença. Muito bom. Para consultoria, por exemplo, fundamental network. Pensar, para recolocação é legal? Para você conseguir uma venda? Para caramba na consultoria. Mas às vezes, para solucionar, né, cases de clientes, o networking é fundamental. Você acha coisa que você fala, falei com o fulano, falou, cara, não, usa tal fornecedor, faz desse caminho, você, caramba, o networking para projeto também é incrível, né? O networking é uma troca, né? É uma troca. Não basta você solicitar ao mercado, você também tem que doar, né? Então tem que estar sempre aberto a ajudar alguém com algum benchmark, uma prática, trocar sempre experiência, esses bate-papos, né? Essas discussões que a gente tem, e aí as oportunidades, elas estão aí sempre, né? A Live University ajuda bastante a gente com as maratonas, com as sessões. São os momentos de fazer essa troca, mais do que... Exatamente. Um exemplo prático disso é o fantástico grupo de Supply Chain Leaders que vocês montaram. É um espetáculo ali. Qualquer pergunta que faz tem uma resposta. Uma resposta. Impressionante. Alguém já passou por isso, né? Alguém já passou por isso. Exatamente. Próxima. Só vale uma. Tem que ter uma competência. Se você tivesse que recomendar para seja filho, filha, família, funcionário, líder, que você acha que a pessoa tem que dominar, as pessoas hoje em dia têm que dominar. Apesar de eu ter gostado muito da sua exposição do Dynamic Learnability, gostei bastante, eu ficaria com comunicação. A comunicação, ela precisa ser clara e muitas vezes não é. E outra, em todas as áreas da vida, novamente, né? Então, para você estar no relacionamento
profissional, pessoal, até para você conversar com o chat GPT, você precisa ter uma boa comunicação e perguntar certo para ele, né? Para ele poder te responder, né? Então, eu iria de comunicação. Muito boa, muito boa. Para puxar o gancho para o meu lado do Dynamic Learnability, mas não vou falar sobre ele, vou falar sobre a comunicação. Um ponto importantíssimo de refletir é, se você aprendeu teórico, vamos supor que seja um curso, apesar de não ser, tá bom? Mas vamos supor, não, cara, comunicação, ouviu o Califone falando, fazer um curso de comunicação. Você fez esse curso há 2 anos atrás. Já não é a mesma comunicação, né? Então, por mais que seja comunicação, as pessoas têm que colocar na cabeça que hoje é tão dinâmico que o jeito que você se comunicava há 5 anos atrás, você não pode parar de estudar e aprender comunicação. Você vai ter que continuar aprendendo comunicação, porque a comunicação com o ChatGPT não é a mesma comunicação com o WhatsApp, que não é a mesma comunicação com o e-mail, que não é a mesma comunicação com o telefone, que não é a mesma comunicação com a oratória. Exatamente. Você acha que aprender a se comunicar de que forma isso vem uma nova ferramenta? Então, tá perfeito o que você falou. Comunicação é um importantíssimo. Mas continue aprendendo sobre comunicação. Não pense que você sabe tudo. Exatamente. Você não sabe ainda. Muito bom. Próxima. O que você, durante muito tempo, você acreditou que você estava certo, falou, não, tenho convicção que é isso aqui, e você mudou de opinião? É uma convicção, e vendo toda essa evolução que vinha acontecendo no mundo corporativo, eu tinha uma convicção de que a gente seria facilmente substituído pelas novas gerações. Isso estava comigo, então falei, não, vamos acelerar, vamos guardar dinheiro, vamos fazer as coisas, porque... Dar dinheiro foi boa. Não pensar na aposentadoria. Tem que pensar no futuro, porque a nova geração vem já digital, vem com isso, vem com aquilo. E com o passar do tempo, já sou da geração X, você vê que todas as crises que você passou, todas as dificuldades das empresas, trabalhar em outro país, voltar, e você ser adepto do lifelong learning, te dá uma bagagem que, aliado aos diversos caminhos que a gente tem hoje, de conselhos, ESG, blockchain, IoT, tudo isso junto te dá uma perspectiva que você para se você quiser. Porque tudo isso que você acumulou tem um valor e é um valor que pode cortar muitos caminhos que a nova geração precisa passar por isso. Eu concordo plenamente. Sabe que eu estava discutindo isso já, né, refletindo profundamente sobre o ChatGPT. E a reflexão é, você fala, puxa, o ChatGPT agora cria um negócio. Você pergunta, ele responde. Cara, quando a gente olha para isso, fala, cara, o ChatGPT vai substituir um monte de gente. Não preciso mais de jornalista, não preciso mais de não sei o quê, não preciso do cara do marketing que faz a peça, não preciso do outro cara que ele vai montar as coisas sozinho. E você fala, cara, então, por que eu preciso ter tanto conhecimento? Se eu pergunto, ou melhor, se eu crio, né? Se eu peço uma coisa, ele cria para mim, não só perguntar e responder, eu posso deixar o conhecimento no ChatGPT e eu não preciso ter esse conhecimento na minha cabeça. Não é natural a gente pensar com esse raciocínio lógico? Mas aí você começa a perceber o seguinte, que a comunicação que você falou com o ChatGPT não é você saber somente a forma de perguntar. É saber o que perguntar. Exato. É saber o que pedir. E o que perguntar, o que pedir, só acontece se você tem conteúdo na sua cabeça para saber colocar o que pedir e o que perguntar. Então, a gente entra num ciclo que muita gente ainda está meio maravilhado com o ChatGPT, que não percebeu que se, por exemplo, um jornalista, né, que é um cara impactado, tiver um excelente conhecimento, ele extrai uma produtividade maior, mas porque ele não tem conhecimento. Porque se você puser um moleque, maneira de dizer, uma pessoa, né, mais nova ali, vamos inventar aqui, só, né, generalizando para dar exemplos que você falou. Sim. Cara, põe uma pessoa de 20 anos que não tem experiência em business nenhuma, será que ele vai conseguir criar o que você cria no ChatGPT? E a resposta é não. Não vai. Porque a tua experiência, a tua vivência, tudo que você adquiriu é o que você vai escrever no prompt dele para conseguir gerar a criação. Aí você fala, puxa, mas por que essa pessoa não está com você? Pede, né? Eu tenho comentado muito que, às vezes nós aqui, né, no nível hierárquico de mais experiência, diretor de empresas,
a gente tem uma expectativa errada em torno da nova geração dos nossos funcionários. A gente espera que ele faça o que a gente faz. E é louco, você fala, pô, não faz o seu que, isso que eu faço em 10 minutos. Eu tenho ouvido muito isso, sabe? Dos diretores, diretoras, né, inconformados que o funcionário não produz o básico. Aí eu falo, veja, o nosso nível de conhecimento e de vivência é tão grande que para nós isso é mato alto. Para o cara, para aquela pessoa, é muito grande o gap, né? E ela não vai conseguir perguntar pro ChatGPT. Você fala, isso é uma pergunta aqui. Escreve no prompt da Lantern. Aí você fala, por que você não escreveu isso aí? Porque ele não tem experiência, vivência, conhecimento. Então, se você não tiver toda essa vivência, você não consegue interagir com o ChatGPT. Então, ele deve tirar algumas pessoas do mercado. Sim, deve. Sim. Vai, não tem a dúvida. Mas para você saber perguntar, tem que ter essa bagagem, essa experiência. E fazendo um link aí da nova geração que não tem essa velocidade, não tem essa destreza do C-Level, em contrapartida, você ouve muito que eles querem subir muito rápido sem ter essa experiência. Sem ter experiência. E por isso que eu digo que essa experiência vale muito e encurta muitos caminhos. Muito, é uma conclusão que eu cheguei. Todo mundo que me perguntar hoje, eu falo, cara, é o seguinte, quanto mais você tiver conhecimento, mais você produz com o ChatGPT. Quanto menos você estudar, menos você produz com o ChatGPT. Tem uma coisa importante, é a lógica do jogo. Também com relação às IAs, que é o seguinte, as IAs elas são baseadas nos bancos de dados, né? Isso. E as tendências, e principalmente agora, elas mudam muito. Então, você deu o exemplo do jornalista, né? Vamos imaginar que a linguagem, hoje, ela já é bem diminuída, né? O Twitter aí determinou 140 caracteres e mais do que isso a gente não quer ler, né? A notícia ela tem que ser sintetizada. Digamos que daqui um determinado período de tempo, essa dinâmica mude para menos caracteres ou para mais caracteres, né? Se não tiver alguém construindo bancos de dados, pessoas dando inputs, né? Com essa característica, ele não vai ter de onde se basear em história. Exato. Né? E tendência, né? Então, o que funciona e o que não funciona, a IA ela tem essa capacidade de testar o que funciona e o que não funciona, né? Se não tiver gente testando, implementando e fazendo a verificação, ele não vai ter base para trabalhar. Né? Tão simples quanto. Ele só consegue responder quais são as 10 top tendências em supply chain porque alguém em algum momento digitou aqui. Exatamente. Outra pessoa... É tão simples quanto. Califone, para fechar a última, a gente fez uma conversa técnica, vários insights. Parece a pergunta mais simples, mas não é tão simples, que é: qual uma música que te marcou e você recomenda? Realmente não é simples, eu sou bem eclético em matéria de música, sendo que ultimamente tenho escutado muito podcast e menos música, mas ouvindo aí os programas anteriores, eu já vi que já deram música para treinar, para estudar, para meditar. Eu vou numa área diferente agora, eu vou colocar aqui o hino do sertanejo raiz, né? Então, vou deixar aqui para vocês Boate Azul. Boate Azul. Boate Azul é um clássico, hein? Esse é um clássico. Para quem gosta da raizeira, uma boa recomendação. E cabe em qualquer tipo de festa. Começo, meio ou fim, não tem faz. Quando toca, mesmo os que não gostam muito de sertanejo, dá aquela cantadinha, sobe. É uma energia diferente. A energia sobe. Exatamente. Muito bom. Califone, prazerzaço, muito obrigado. Foi incrível, acho que teve muitos insights. E Bruno, muito obrigado aqui por ser co-host. Esperamos que venham os próximos, hein, Bruno? Agradeço o convite e estou à disposição para o próximo aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês gostarem e acharem que tem muitas pessoas que vão precisar dessas dicas de linha, ambidestria, projetos, coletores, tudo que a gente falou, compartilhe, recomende. Tá em todos os canais, Spotify, YouTube, Google Podcast. É só compartilhar, dar um like e a gente se vê no próximo episódio do Supply Talks. Abraço e até o próximo.